Nesse domingo, nós queremos continuar a nossa série. Estamos dentro de uma série. O título da série é O que não te contaram. E até aqui já falamos sobre muitas histórias, muitas passagens das Escrituras. Hoje eu quero dar continuidade a esta série, O que não te contaram. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o que não te contaram sobre o rico e Lázaro, ou o rico e o mendigo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso 19. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, eu quero dar tempo para que você encontre aí na sua Bíblia. E diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, a partir do verso 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma história muito conhecida das Escrituras, uma das histórias clássicas da Bíblia, do Novo Testamento. E por que eu digo uma história? Porque é uma grande discussão se esta passagem que eu li é uma parábola ou uma história verídica, devido a um elemento que desconfigura a ideia de uma parábola, que é o nome próprio, o nome Lázaro. No entanto, eu não quero me deter, porque no meu entendimento não vai alterar se é uma parábola, se é uma história, não altera as lições que estão contidas aqui. Existe uma pergunta, e ela é fundamental para a compreensão dessa história. A partir dessa pergunta, a gente então pode partir dela para tentar entender toda a história do rico e do Lázaro. Que pergunta é essa? A pergunta é: qual era a audiência de Jesus? Ou seja, para quem Jesus estava contando essa história?
Quando a gente consegue entender isso, fica tudo mais fácil. E o próprio texto vai nos mostrar. Eu convido você a observar o verso 14. O verso 14 do mesmo capítulo. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Quando a gente observa o contexto, a gente então chega à resposta. Jesus estava contando essa história para um grupo de religiosos chamados de fariseus. Nos dias de Jesus haviam 4 grandes grupos religiosos. É óbvio que haviam mais, mas 4 grandes: os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. E os fariseus era o grupo mais influente daqueles dias. Precisamos também entender o que eles criam, o que eles acreditavam. Olha que coisa interessante. Você vai ver que agora fica mais fácil compreender a história. Dentro do bojo teológico, doutrinário dos fariseus, havia um ponto muito pregado por eles. Os fariseus acreditavam que riqueza, preste atenção, os fariseus acreditavam que riqueza era sinônimo da aprovação de Deus. Pobreza, contrapartida, era sinônimo da reprovação de Deus. Então Jesus vai e conta uma história onde nela tem um rico e tem um pobre, um mendigo. Ele vai exagerar na condição da pobreza, dizendo que ele era mendigo. Se tem um rico e tem um mendigo, a pergunta é: quem era o aprovado? Aqui é o X da questão. Para a doutrina dos fariseus, o rico era aprovado. A riqueza era como se fosse uma comprovação, uma legitimação da graça, da bênção e do favor de Deus. Só que na história de Jesus, o aprovado foi o pobre e não o rico. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Jesus estava dizendo para os ricos daqueles dias, para os religiosos daquele dia, que riqueza não era sinônimo da aprovação de Deus. Então aqui eu quero extrair a primeira lição. A primeira lição eu quero compartilhar com vocês dessa história. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, primeiro, que o critério de aprovação do pai dele não era o mesmo critério de aprovação da religião dos fariseus. É bem verdade que para os religiosos daqueles dias, Jesus precisou dizer que riqueza não era sinônimo da aprovação. Também é verdade que precisamos dizer para muitos religiosos do nosso tempo que pobreza também não é sinônimo da aprovação de Deus. Porque se você fizer uma leitura superficial, você pode achar que ser pobre, ser enfermo, seja critério para adentrar ao reino de Deus. E não é. Não é nem a pobreza e nem a riqueza. Então qual seria o critério? A própria história nos responde isso. Incrível. Verso 30. Eu quero ler com você o verso 30. O verso 30 diz assim, observe aí na sua Bíblia: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, olha o que ele vai dizer agora: arrepender-se-ão. Opa! Aqui tem a chave. Arrepender-se-ão. O rico não está dizendo assim: se alguém for ter com eles, vocês precisam avisá-los, ou seja, os seus irmãos, de que eles precisam
ser pobres, eles precisam ser mendigos, eles precisam ser enfermos, como Lázaro era. Não, não é o que o rico diz. O rico diz o seguinte, ele diz: vocês precisam avisar os meus irmãos, para que eles se arrependam. Uau, uau, aqui o rico está dizendo a razão pela qual ele não entrou, e a razão pela qual Lázaro entrou. Eu quero dizer para você, que o céu não é do rico, e o céu também não é do pobre, o céu é do arrependido. Eu quero repetir essa verdade: o céu não é do rico, e o céu não é do pobre, o céu é do arrependido. Se no céu tem algum portão, eu garanto a você que a chave é o arrependimento. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Escute isso. Eu preciso enfatizar que arrependimento não é remorso. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. São duas coisas que podem parecer sinônimas, mas são distintas. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. O choro pode caracterizar um remorso momentâneo, passageiro, mas somente a mudança caracteriza, enfatiza e comprova o arrependimento. Queridos, a fé que aceita Cristo é a mesma que precisa romper com o pecado, disse o grande teólogo John Stott. Tem muitas pessoas que deixarão de entrar no céu, não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. É isso mesmo. A exemplo, Nicodemos, em João capítulo 3, conta a história de Nicodemos. Qual era o pecado de Nicodemos? Nicodemos adulterou? Nicodemos se prostituiu? Nicodemos era um corrupto? Era um mentiroso? Não. O problema que impedia Nicodemos de entrar no céu não tinha a ver com o que ele fez ou fazia, tinha a ver com o que ele deixou de fazer. Nicodemos nunca tinha tido uma experiência pessoal que Jesus chamou de novo nascimento. Eu pergunto a você que me assiste nessa noite: você já teve uma experiência de novo nascimento? Não estou perguntando se você frequenta uma religião. Estou perguntando se você tem certeza que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Isso não é porque a gente merece, ninguém merece, é por fé, é por graça, por entendermos que Jesus Cristo pagou o preço, e pelo preço pago por Ele, como graça de Deus, dentro de nós habita o Espírito Santo. Você precisa ter essa certeza. Esse é o maior patrimônio do homem. O novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas o novo nascimento é sobre um novo você. John Piper disse isso. Isso está corroborado pelas Escrituras. O apóstolo Paulo confirma isso.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova. Veja bem, não é uma criatura aperfeiçoada, não, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a primeira lição que Jesus está nos ensinando com essa história é que o critério de salvação do pai dele não é o mesmo critério de salvação da religião. As religiões têm critérios distintos. O critério do pai de Jesus, de Deus, o nosso pai, é o arrependimento. Por isso que ele pregou: arrependei-vos e convertei-vos. Por isso que os apóstolos pregaram isso, por isso que João Batista pregou isso. Essa é a grande mensagem. Segunda lição que nós aprendemos aqui com essa história: aprendemos que a morte, ela encerra o tempo das escolhas. Gente, isso é muito forte. Vocês observaram quantas escolhas esse rico fez depois da morte? Eu vou só aqui citar algumas escolhas que ele fez, algumas decisões que ele tomou, felizmente tarde, depois da morte. Primeira decisão que ele toma, o texto vai dizer assim, há uma expressão aqui no texto: Pai, tem misericórdia de mim. Ele disse isso antes ou depois da morte? Depois da morte. Se esta expressão, se esta fala do rico fosse dita antes da morte, esta frase teria alterado toda a vida dele, eterna dele. Porque esta frase está demonstrando um homem que está arrependido. Essa frase está demonstrando um homem que decide, que clama pela misericórdia. Deus não rejeita um coração quebrantado. Infelizmente, o rico tomou essa decisão depois da morte. E a morte, ela encerra o tempo das escolhas. Uma outra escolha que ele faz, ele diz para Abraão: Abraão, manda Lázaro vir aqui. Deixa Lázaro vir aqui, que ele chegue perto de mim, que ele molhe o dedo dele na água e traga aqui. Ou seja, eu quero me aproximar de Lázaro. Olha só, a Bíblia diz que Lázaro jazia. Essa expressão jazia, ela significa que ele estava, era frequente, não foi um fato esporádico. Não é que o rico passou uma vez e viu, não, o texto está denunciando que ele jazia, que era costume, que era hábito. E ele nunca se aproximou de Lázaro. Ele quis se aproximar de Lázaro depois. Quantas pessoas, infelizmente, ainda não entenderam isso. Se aproxime das pessoas agora, enquanto você pode. Peça perdão para as pessoas agora, enquanto você pode. Perdoe as pessoas agora, enquanto você pode. Declare o amor que você sente pelas pessoas, por um amigo, por um cônjuge, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, irmão de fé, irmãos biológicos. Declare isso agora, porque muitos, assim como o rico, vão querer declarar isso, vão querer se aproximar depois. Só que infelizmente a morte finaliza, encerra o tempo das escolhas. Existe uma médica, ela é muito conhecida no YouTube, e ela tem um trabalho, ela escreve livros, dá palestras, baseado na experiência que ela teve de muitos anos, de cuidar de pessoas em fase terminal, o que eles chamam de cuidados paliativos. E ela cuidou de muitas pessoas que
que sabiam que não tinham mais do que uma semana de vida. Alguns estavam morrendo e ela cuidando dessas pessoas. Ela então diz que na agonia, na ânsia da morte, os maiores arrependimentos que as pessoas têm estão todos relacionados às pessoas e não às coisas. E algumas delas dizem assim: eu queria tanto que meu amigo estivesse aqui, porque eu fui mal com ele a vida toda. Eu queria pedir perdão agora. Eu queria tanto que meu irmão, meu parente, meu vizinho estivesse aqui agora. A morte encerra o tempo das escolhas. Há uma outra escolha também que o texto vai dizer que ele faz. Ele diz assim, está no versículo 27, ele diz: rogo que o mandes. Observe que o primeiro pedido do rico foi para que Lázaro voltasse. Depois ele diz assim: mas se alguém é um pronome definido, alguém cabe eu, você. Então quando ele está dizendo assim, se alguém, ou seja, eu posso voltar, e se eu voltar eu vou pregar arrependimento para minha família. Alguém precisa ir lá e avisar minha família. Ele estava sugestionando, que pena, ele queria participar da missão de proclamar o evangelho, só que ele tomou essa decisão muito tarde. Ele tomou essa decisão depois. Quantas pessoas que não estão se envolvendo agora, enquanto podem, com a obra de Deus, mas quando perceberem que por alguma razão tiveram sua saúde, seu tempo tirado, vão lembrar: meu Deus, por que eu não me envolvi mais? Por que eu não me doei mais a Deus, as pessoas, as coisas da eternidade? Tem uma frase que eu a digo há muitos anos. Essa frase, ela me marcou muito. Eu quero compartilhar ela com você. É um princípio poderoso. Diz o seguinte: cuidado, porque quem não quis quando podia, talvez não vai poder quando quiser. Eu vejo esse princípio aqui na vida desse rico. Quando ele podia, ele não quis. Quando ele quis, ele não podia mais. O que você pode fazer agora? Você pode agora ligar para alguém e dizer que você ama, que essa pessoa é importante. Faça isso. Pessoas que marcaram a tua história, pessoas que marcaram a tua caminhada. Eu lembro um dia eu estava pregando em alguma cidade aí desse nosso Brasil, e foi um culto maravilhoso. Eu senti assim que Deus me usou muito naquele dia. Eu vi pessoas sendo tocadas, e quando terminou o culto, eu senti no meu coração, peguei meu telefone e eu liguei para 6 pessoas. Quem eram essas 6 pessoas? Essas pessoas há muitos anos atrás, elas tinham investido na minha vida, elas pagaram o meu seminário teológico. Na época, no início do seminário, acho que até mais ou menos o 3º ano do seminário, eu estudei 4 anos de teologia. Na época bacharel era 4 anos, e até o 3º ano eu estava muito na obra, então eu não tinha como financiar o seminário, e essas pessoas pagaram o meu seminário. Eu liguei para elas, eu lembro que 2 disseram assim: olha pastor, você sabia que eu nem lembrava mais disso? Eu disse: pois é, mas eu não posso esquecer. Eu quero dizer a você que você foi muito importante, você é importante para a minha vida. Eu quero dizer muito obrigado. Eu estou te dando assim um exemplo, mas quem você precisa ligar hoje, que foi importante na tua caminhada? Alguém que te corrigiu, e que a princípio você não gostou, mas que você precisa ser humilde e reconhecer: você só é quem você é hoje, por conta
dos conselhos, das exortações dessa pessoa, ou dessas pessoas. O que você pode fazer agora? Faça enquanto você pode, porque quando você quiser, e não, assim como o rico, que quis e não pôde mais, infelizmente, sua decisão não terá mais consequência. A terceira lição que eu quero compartilhar com vocês, e talvez ela seja a lição mais indigesta dessa história. A lição é a seguinte: nem toda eternidade é céu. Vou repetir: nem toda eternidade é céu. Tem gente que fica muito feliz quando descobre que é um ser eterno. O nosso corpo é perecível, nós temos uma essência eterna. E tem gente que diz: isso é maravilhoso. Depende. Para o rico, por exemplo, foi bom, porque nem toda eternidade é necessariamente céu. O rico teve êxito, muito êxito. Sabe em quê? Ele teve êxito nas coisas que não têm nenhum valor na eternidade. C.S. Lewis dizia que tudo que não é eterno será eternamente inútil. Alguém falou que talvez o maior fracasso da vida seja ter sucesso. Olha que paradoxo. Alguém disse que talvez o maior fracasso da vida seja ter sucesso no que não terá nenhum valor na eternidade. Este rico, ele era um homem de sucesso nos moldes dessa terra, mas não nos padrões de Deus, nos padrões das Escrituras. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Eu quero concluir, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, e eu quero finalizar a minha palavra, porque eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo. Eu tenho ainda 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu compartilhei 3. Primeira lição: Jesus estava dizendo que o pai dele tinha critérios diferentes para salvar do que os critérios da religião. Segundo princípio de Jesus é que a morte encerra o tempo das escolhas. E o terceiro princípio que ele nos ensina aqui é que nem toda eternidade é céu. Domingo eu quero continuar. Eu tenho mais 3 princípios que eu quero partilhar com você. Vou continuar a série e continuar esta mensagem do rico e Lázaro, e aí eu concluo a nossa série. Mas eu quero, na noite de hoje, concluir trazendo um texto que eu li, que me capturou e que me fez refletir muito, que me ajudou muito como ser humano, como esposo, como pai, filho, irmão, como pastor. Essa frase foi dita por um grande homem de Deus, John MacArthur. E John MacArthur disse, na verdade ele diz isso no seu livro, mas essa fala está no livro dele, mas a fala é de Leonardo Ravenhill. E ele dizia o seguinte: somente 5 minutos na eternidade, por favor escute, somente 5 minutos na eternidade serão necessários para que todo ser humano descubra que ele deveria ter orado mais,
se importado mais, amado mais, perdoado mais, e investido mais nas coisas da eternidade. Eu vou te dar um crivo para você peneirar o que realmente é muito importante para a eternidade e o que não terá nenhum valor na eternidade. Eu vou te dar um crivo aqui, me ajuda, eu creio que vai te ajudar. O crivo é o seguinte: tudo aquilo que você puder dar um preço não terá valor nenhum na eternidade. Escute, tudo aquilo que você puder dar um preço não terá valor nenhum na eternidade. Porque tudo aquilo que de fato tem valor não tem preço. Exemplo: o carro que você tem, por mais que você tenha um sentimento por ele, mas você há de convir comigo que ele tem um preço. Você pode dizer: não, pastor, eu não quero vender meu carro. Mas se alguém der 20 vezes o valor dele, você vai vender. Por quê? Porque ele tem preço. A casa que você tem, talvez você diga: não, eu não quero vender minha casa. Mas se alguém der 10 vezes o valor da tua casa, você vai vender. Você vai vendê-la. Por quê? Porque tem preço. Agora a minha pergunta é: e os teus pais? Os teus filhos? Os amigos de verdade? Qual o preço deles? Você vai dizer: não, pastor, não tem preço não. Não tem preço uma amizade. Um filho, dinheiro nenhum compra. Pois é, tudo aquilo que a gente não pode dar preço são as coisas que realmente têm valor, e elas perduram por toda a eternidade. Eu quero que você reflita, eu quero que você pense nisso. Vamos orar. Eu quero orar com você nessa noite.